O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendíssimo diácono, paraíso, querida comunidade, hoje nosso coração está diferente porque passamos pela quaresma, vimos todo o processo do nosso Senhor Jesus Cristo, lá desde daquela mulher que pedia água, daquele cego que pedia para viver, todo o processo que nós vimos nesse período quaresmal, e hoje nós estamos vendo, experimentando o fato. É fato. Jesus ressuscitou. É fato. Não é uma história. É um fato. Assim como aquela mulher que pediu uma água viva, assim como aquele homem que quer ver de novo, assim também nós passamos por esse processo de fato, de hoje estarmos derramando-nos de amor, de alegria, porque Ele ressuscitou. Por isso vai nos falar: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Fala para nós lá dos apóstolos, relembrando para aqueles que lá estavam tudo aquilo que havia acontecido com a vida de Jesus, na prática, tudo aquilo que Jesus fez
em todo tempo, em todo lugar, ele andou fazendo bem, fazendo bem. E aí vai lembrar para nós, ele curou o cego, fez o surdo ouvir, ele curou o paralítico, ele dominou o demônio e foi mostrando para nós esse Atos Apóstolos, para que de fato aquela verdade de Jesus não adormecesse no coração de ninguém. A verdade. Amados, quantas pessoas ainda hoje não creem em Jesus Cristo, nosso Senhor? Quantas pessoas que até mesmo nós convivemos, que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda está no coração como uma história que alguém me contou. Mas será que é verdade? Os Atos Apóstolos vêm nos mostrar, vêm a sinalizar para nós, para não deixar adormecer essa verdade da ressurreição do Senhor. Por isso, a carta de São Paulo aos Colossenses para nós hoje diz assim, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus Pai. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Ou seja, aspiremos mais aquilo que é de Deus do que aquilo que é do mundo, porque aquilo que é do mundo passa e aquilo que é de Deus permanece para sempre. Claro que nós precisamos disso, daquilo, um pouco mais de conforto, nós precisamos, fruto do nosso trabalho, precisamos trabalhar, tudo isso faz parte, e é verdade, e Deus se agrada de tudo isso. Porém, quando nós nos apegamos aos nossos bens materiais, aos nossos pertences, e isso fica maior do que a nossa vontade de servir e amar a Deus, então nós temos um apego a coisas perecíveis. Nós sabemos que um carro que compramos não é para sempre, ele vai se acabar. Sabemos nós. Sabemos que a roupa que vestimos não é para sempre, ela vai se acabar. Mas sabemos que a fé em Jesus Cristo é para sempre. Não vai se acabar se eu não deixar. Depende de mim. Não depende do Senhor. Depende de mim. Depende de cada um de nós. Vivermos alcançando aquilo que é do alto. Aspirai às coisas que é do alto. Quem tem preguiça de rezar, não está aspirando às coisas que é do alto. Quem tem preguiça de adorar a Deus, não está alcançando o que é do alto. Quem tem preguiça de celebrar a Eucaristia ou celebrar a palavra de Deus, não está buscando aquilo que é do alto. Então nós temos sinais de ressurreição na nossa vida. Todo o tempo nós estamos cercados de sinais da ressurreição. Todo o tempo nós somos cercados. Então nós precisamos saborear com entusiasmo e alegria esse fato da ressurreição. Por isso, no primeiro dia da semana, vai lá Maria Madalena no túmulo bem de madrugada, ainda está escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E ela leva um grande susto. Mas o que aconteceu? Retiraram a pedra, e foi ao encontro de Simão, Pedro e outro discípulo, e foram lá, aquele que Jesus amava, disse, tiraram o Senhor do túmulo. Ou seja, já tinha aquele clima de medo. O clima aqui não é de ressurreição. Embora Jesus já havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, ainda estava com um clima de muito medo, porque aquela Via Crucis
aquele momento da crucifixão do Senhor não foi um momento feliz ou ocasião para aquele povo. Foi um momento muito triste, E a morte de Jesus não trouxe alegria aos corações dele, trouxe tristeza. Morte traz tristeza. E trouxe no coração deles. E o susto, quando eles chegam e não vê, e vê a pedra removida, e não vê Jesus, a tristeza dobra. Fizeram o que com o corpo do nosso Senhor? Cadê o sinal? E aí vai correndo Pedro e João, o discípulo amado. Mas por que é interessante aqui? Por que é o discípulo amado? Por que é amado? Jesus amava mais este do que aquele? Não é isso não. Significa que esse discípulo tinha mais disposição para ouvir Jesus. Os ouvidos dele, de João, estavam mais inclinados a ouvir. Ele gostava de saborear. Tem um texto que diz que João inclinava a cabeça, encostava a cabeça nos ombros de Jesus e ouvia, para ficar mais perto, para os seus ouvidos ficarem mais perto do Senhor. E por isso o texto diz: o discípulo a quem Jesus amava. Isso significa aquele que mais gostava de ouvir Jesus. E aí ele vai com Pedro e João, correm, e João é mais jovem, chega primeiro no túmulo, mas não entra no túmulo, fica lá esperando quem? Pedro chegar, que já estava com a idade um pouco mais avançada do que João, naturalmente corria com menos força, mas chegou, entrou. E quando entrou, ele viu sinais. Ele viu o resultado? Não. Ele não viu o resultado. Ele viu os sinais. Aqui, amados irmãos, nós temos na nossa igreja sinais. Os sacramentos da igreja são sinais do ressuscitado para nós. Sinais. Nós recebemos o batismo, nós recebemos a unção no Espírito Santo, nós recebemos o santo óleo do crisma, nós recebemos o santo óleo da unção dos enfermos, nós recebemos a todo tempo sinais do ressuscitado na nossa vida. E depois nós vamos contemplá-lo no grande sinal real, que é a Eucaristia. Eu dizia há poucos dias para vocês: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então entendamos. Jesus não fala que é para você. Se ele diz que é porque é. Então, não é uma representação. Ele não diz: isto representa o meu corpo. Isto representa o meu sangue. Não. Isto é. Se é. Portanto, amados irmãos, a força do ressuscitado dá para nós a graça da sua ressurreição e nós recebemos a sua presença real na Eucaristia. Jesus é o Senhor. E Pedro entra para ser o primeiro a ver os sinais. E mais tarde, ele aparece, Jesus, como aqui nos diz, aparece. Jesus aparece a todos. Jesus aparece a todos, ou seja, o sinal da ressurreição. No próximo domingo, que é o domingo da misericórdia, nós vamos mergulhar nessa alegria da misericórdia. Deus quer nos alcançar pela sua infinita misericórdia. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.